A lei da atração não funciona. Ficar pensando positivo não vai atrair o que você deseja e eu vou te explicar o porquê. Eu sou o Luciano Júnior e a lei da atração, que foi muito difundida naquele documentário e livro chamado O Segredo, é basicamente você atrair aquilo que você pensa. É a ideia de que com o seu pensamento você é capaz de atrair coisas, atrair dinheiro, atrair coisas materiais, atrair pessoas, atrair sucesso, atrair tudo o que você quiser. É a ideia de que tudo começa no pensamento e você só atrai se você pensar positivo, atraindo essas coisas. Então, por que que não funciona para muitas pessoas? Muitas pessoas chegam, colocam para assistir o documentário O Segredo ou começam a ler o livro, elas começam a praticar. E não funciona, elas começam a pensar positivo, as coisas não vêm, e aí chega uma hora que ela diz, não, isso aqui não funciona, não, isso não existe, lei da atração está errada, e começa aquele monte de coisas a dizer que não funciona, que não é bem assim, e tal, e não fazem. Por que isso acontece? Existe uma razão. A razão tem a ver com a sua vibração. Isso mesmo, tem a ver com a sua vibração, com a vibração das suas emoções. Um grande pesquisador chamado David Hawkins criou o que ele chama de escala da consciência. Basicamente, ele percebeu que nós temos emoções e que nós vivemos emoções. E que cada emoção que a gente vive tem uma vibração, tem uma frequência de vibração. E assim ele criou a escala de consciência de David Hawkins, ou a escala de emoções, que é essa que você está vendo aqui na tela. Basicamente, cada emoção tem uma vibração. E nós, ao vivermos aquela emoção, nós vibramos naquela emoção. Então, começa ali, vai até 1000, tá? Essa escala. Eles escalam essa escala de 0 a 1000. Então, em 20, que é a frequência da vergonha, é uma escala que é uma emoção que ela é contra a vida. Então, quem vive muito nesse aqui vai ter problemas. Quem vive muito no 30, por exemplo, no culpa, vai ter muita depressão. O 50, apatia, é aquela pessoa que ela não faz. Então, à medida que você vai subindo na escala, você vai encontrando. E o nível de 200, que é o nível da coragem, é basicamente a mudança quando você começa a ver a sua vida como vencedor. Você começa a enxergar a sua vida e enxergar que você é o co-protagonista da sua história. Se você já passou por essa ideia de, eu sou o protagonista da minha história, significa que você começou a chegar ali no 200, né? Porque embaixo disso você não vive. E o problema é que a maioria da população, está vivendo abaixo de 200 Hz. Está vivendo abaixo de 200 na frequência da escala das emoções, na escala de consciência de David Hawkins. E se você vai observar a escala, você vai perceber que abaixo de 200 é orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha. São emoções negativas. São emoções que destroem a sua vida. E esse é o motivo de a lei da atração não funcionar para muitas pessoas. Como a maioria da população está vivendo abaixo de 200, ou seja, está vivendo nessa frequência, entenda, nós somos frequência, nós temos emoção e essa emoção faz a gente vibrar. Só que aquilo que a gente quer também tem uma vibração. O carro que você deseja, o valor monetário que você deseja também tem uma vibração. E a ideia da lei da atração é que nós precisamos vibrar na mesma frequência para que a gente atraia aquilo. Só que como nós estamos vivendo nessas emoções negativas, essas emoções negativas a gente está vibrando muito baixo. E a gente está vibrando lá embaixo, enquanto o R$ 1.000.000 que você quer está vibrando lá em cima. E você não consegue. E é esse o motivo. Então, as emoções que a gente tem, e se você quer saber, Luciano, em qual nível ali eu estou, percebe quais emoções você tem mais vivido na maior parte do tempo. E você vai saber onde você está na escala, onde você tem vivido mais na escala. Então, as pessoas não estão vibrando acima da coragem, não estão vivendo em coragem, na neutralidade, na boa vontade, na aceitação. E aí elas não conseguem atrair as coisas, porque não basta pensar. Você precisa pensar, mas na mesma vibração, porque a ideia da lei da atração é que você vibra no pensamento e a coisa vibra e vocês se conectam. Mas se você está vivendo essas emoções negativas, você não vai conseguir. Você precisa começar a vibrar em escalas altas. Então, só que muita gente, quando lê O Segredo, quando bota como documentário o livro, lê O Segredo, mas ele está vibrando na raiva, está vibrando no orgulho, ou pior, que muita gente não percebe, está vibrando no desejo. E o desejo é 125. Só que não é um desejo do tipo, eu vou desejar coisas boas, é um desejo do ego.
é um egocêntrico, é um desejo tipo, eu vou obter tudo pra mim e nada pros outros, é eu. Não é um desejo bom. Só que quando as pessoas leem um segredo, o que é que elas começam? Eu preciso daquele dinheiro, porque aquele dinheiro vai me fazer eu ser ricão e eu vou andar de Ferrari e todo mundo vai querer e as minas vão pirar e aí é isso. Então, como você vibra nessa emoção de desejo, nessa escala lá embaixo, abaixo de 200, você não vai atrair o dinheiro que você quer. A lei da atração ela não vai funcionar para você. Para que você funcione, você precisa sair disso. Você está muitas vezes vibrando em escassez. As frequências abaixo de 200 são frequências de escassez. Não é escassez necessariamente de que está faltando, mas a percepção de que está faltando. Se alguém vive na vergonha, ele está se comparando demais, então ele acha que ele não é capaz. Na culpa, eu errei e não posso ir machucar as pessoas. A apatia é aquele, nem adianta fazer nada. Tristeza. É escassez, meu Deus, eu tô triste porque aquilo aconteceu, eu não posso fazer de novo, eu não posso ser feliz. O medo, eu vou perder aquilo. Se eu fizer isso, eu vou perder isso. Ou o desejo, mas não um desejo bom, mas aquele desejo do, vou inflar meu ego quando eu tiver R$1 milhão, quando eu usar o segredo e atrair R$1 milhão. E aí não funciona. Você está vibrando na escassez, e aí realmente a lei da atração não funciona. Mas eu sei que talvez aí você tenha pensado, Luciano, mas eu acho que a lei da atração ela realmente não funciona. Porque a gente precisa fazer algo, não é só ficar pensando que vai atrair as coisas, não é ficar pensando 1 milhão e 1 milhão aparece na conta. Então quer dizer que uma pessoa que vive mais nessas emoções, mais em cima na escala, então quer dizer que ela pensa, cai 1 milhão na conta dela, ela não precisa fazer nada. Não, eu acho que está errado, a lei da atração não funciona. E olha, eu já assisti o documentário 2 vezes, já li o livro O Segredo 3 vezes, já vi a lei da atração em muitos outros vídeos e muitos outros livros. E eu nunca vi em nenhum desses livros, em nenhum desses documentários, onde estava escrito o seguinte, principalmente no Segredo, no livro e documentário, eu nunca vi que estava escrito lá que não era para você fazer nada. Que era só pensar. Ele fala além de você fazer algo, pense. Porque a ideia do Segredo, do documentário, da mulher que fez o documentário é o seguinte, ela percebeu que a gente estava vivendo uma sociedade, estava fazendo, e estava esquecendo de pensar, estava esquecendo de atrair as coisas. A gente queria o dinheiro, e a gente batalhava para ter o dinheiro naquela ânsia, e não se pensava, por que eu quero esse dinheiro? Para quê? E ela disse, peraí gente, tudo bem, a gente está fazendo já, mas a gente está esquecendo de pensar, de atrair, de usar o pensamento para atrair. E ela resolveu fazer o documentário. Ela nunca, em nenhum momento do Segredo, eu já assisti, tá? Diz que você não deve fazer nada. Isso é a interpretação da gente. A gente olha para aquilo, como a gente está vibrando lá embaixo, a gente nega aquilo. Como a gente está vibrando ali na tristeza, está vibrando no medo, a gente diz, não, isso não funciona. Porque não funcionou, fiz uma vez e não funcionou. Mas a gente não entende. Primeiro entender a escala da consciência e entender que o segredo não é... O segredo é uma parte de fazer as coisas. Uma parte de ter as coisas, na verdade. Não significa que você não deva fazer nada, você ainda vai fazer. Mas quando você está pensando, primeiro, sua emoção está elevada, acima de 200 na escala das emoções. Quando você está nisso, quando você pensa naquilo e atrai, as oportunidades elas aparecem e aí você vai lá e faz. Esse é o segredo. Não é ficar só pensando. Nunca foi falado nisso. Se você entendeu isso, assista de novo, porque você não assistiu corretamente o segredo. Então o que fazer, Luciano, a partir disso, já que eu sei que o segredo não funciona para a maioria da população? Porque elas estão vibrando nessas emoções, nessas partes negativas que são contra a vida. Como é que eu dou o salto para chegar em 200 e passar? Primeiro, eleve sua vibração. Olhar para você e dizer, quais emoções eu tenho vivido mais tempo? Olha, eu tenho vivido mais em tristeza, mais medo, eu tenho vivido mais em coragem, em boa vontade, aceitação, razão. Quais são as emoções que eu tenho vivido mais? Que eu tenho passado mais tempo? Não há nenhum problema você, durante o dia, passar 1 ou outro minuto ali numa emoção negativa. Tristeza, algo aconteceu, tristeza. O problema é você viver o seu dia, a sua vida nessa emoção. Aí sim é algo contra a vida. Então, perceba com as emoções. E a partir disso, faça um trabalho interior de se desenvolver como pessoa. Para desenvolver suas emoções, para que aí sim o segredo comece a funcionar para você. A lei da atração comece a funcionar para você.
Eu te recomendo, faça um trabalho de inteligência emocional e te recomendo, faça o meu curso de inteligência emocional, porque você vai aprender a reconhecer suas emoções, a trabalhar suas emoções e quando você consegue reconhecer suas emoções e trabalhar, você consegue elevar a sua frequência para ir muito mais longe. Isso sim é importante. Então, resumindo, a lei da atração não funciona para a maioria das pessoas. Por quê? Porque elas estão vibrando em energias, em emoções negativas. E nessas emoções negativas, elas não conseguem atrair. Porque aquilo que elas querem está vibrando lá. O dinheiro, ele vibra numa frequência alta. Afinal, é o dinheiro. Olha as possibilidades que tem do dinheiro. Uma casa boa vibra no alto. Olha a possibilidade que você tem de, ao ter o dinheiro, de comprar uma casa legal. O carro que você quer, o relacionamento amoroso que você quer. Você acha que ele vibra apatia? Você acha que o relacionamento amoroso que você quer vibra culpa? Vibra desejo do ego? Ah, vou ter um relacionamento para me satisfazer? Você acha que o relacionamento de sucesso que você quer vibra em desejo do ego? Ou você acha que ele vibra em coragem, em boa vontade, em aceitação, em amor? O que você acha? Então, se você quer aquilo, comece a elevar a sua vibração. E aí sim, quando você começar a pensar, aí sim o segredo, aí sim a lei da atração vai funcionar para você. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante para você, não se esqueça de dar o joinha, dar o curtir aqui para que você possa dizer para as pessoas que realmente é bom esse vídeo e se inscreva na rede social que você está me acompanhando aqui para você acompanhar muitos mais conteúdos sobre lei da atração e, claro, divulga esse conteúdo para outras pessoas para que você atraia mais gente para assistir esse meu vídeo. Muito obrigado e até a próxima!